Festa na favela, negócio do ano acertado, Bruno Henrique punido, Pedrão. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, acione o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Pois é, meus amigos, amanhã já é dia de Flamengo e Botafogo em campo aí em busca dos 3 pontos, o rubro-negro, para seguir brigando aí pelo título brasileiro, meus amigos. Pois é, o Flamengo já definiu, inclusive hoje tem o último treino, né? Felipe Luiz aí finalizando os preparativos para o Flamengo encarar a equipe do Botafogo no gramado sintético e mudanças consideráveis na equipe. A gente vai debater aqui também sobre isso, a logística do Flamengo para os jogos em seguida, né? O do Botafogo, Palmeiras, enfim, contra o Fortaleza em Fortaleza e contra o Racing na Argentina já foram definidas, pessoal. O Flamengo vai jogar no dia 25, num sábado, dia 25 de outubro, aniversário da minha irmã, contra o Fortaleza no Castelão, tá? E retorna ao Rio de Janeiro no mesmo dia, tá? Isso aí se trata de um sábado. Na segunda-feira, no dia 27, a delegação rubro-negra viaja para Buenos Aires, aonde joga contra o Racing na quarta-feira. Então, terá um treinamento lá na Argentina, tá? Inclusive, dessa vez eu não dei mole, já esperava que a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, tomaria essa atitude de chegar 2 dias antes na Argentina, e minha passagem também é para o dia 27 para ir para Buenos Aires fazer essa cobertura daqui a 2 semanas, né? Nossa viagem aí, Gordola, para fazer essa cobertura maravilhosa para você, torcedor rubro-negro. O rubro-negro terá 3 confrontos seguidos no Rio de Janeiro, antes de pegar o Fortaleza e o Racing. Botafogo no Newton Santos amanhã, Palmeiras no Maracanã no domingo e o Racing na quarta-feira pelo jogo da ida. E, cara, não quero história da carochinha. É 2 gols de diferença, pelo menos, para levar uma vantagem ok para a Argentina, e não é para ser administrada. É para o Racing chegar desesperado na Argentina e aí o Flamengo já tocar o baralho, né, para vencer e avançar a semifinal, não, a final da Libertadores. Estamos, né, na semifinal da Libertadores. Flamengo, infelizmente, meus amigos, deve ter 3 desfalques e um reforço para o meio de campo contra o Botafogo. Saul, De La Cruz e Alan não devem ficar à disposição para a partida em função do gramado sintético. Eu realmente espero que eles estejam bem calcados para fazer esse tipo de preservação, porque, cara, independente do gramado ser sintético ou não, é um jogo muito importante para o Flamengo. O Flamengo precisa desses 3 pontos. A boa notícia é praticamente confirmado o retorno de Eric Pulgar. O chileno estará, tá? Agora já tem a confirmação, o Pulgar estará na lista de relacionados do Flamengo. A dúvida é se ele começa jogando ou entra ao decorrer da partida, tendo em vista que ele não joga há muito tempo, né? Há quase 3 meses que ele não joga. Há 3 meses praticamente que ele não joga. Ainda tem a situação que ele tá com 2 cartões amarelos. Então, se tomar o terceiro, tá suspenso para a partida diante da equipe do Palmeiras. Entretanto, para o jogo no Maracanã, já vai ter o Saul, já vai ter o De La Cruz, já vai ter o Alan, já vai ter o retorno desses jogadores. O Saul sentiu dores no tornozelo esquerdo e desfalcou contra o Bahia antes da data FIFA e vai seguir desfalcando em razão do gramado sintético, tá? Ele segue em tratamento. Na última segunda, o espanhol foi a campo com a fisioterapia para um trabalho individualizado, mas antes disso se restringiu a treinos internos na academia. O clube prega cautela, mas não há lesão com o jogador. De La Cruz é outro atleta que utilizou o período para paralisação para reforçar os cuidados. É um jogador que exige ali um cuidado especial em função da sua
condição física. Na semana passada, o meio-campista fez atividade na academia, assim como ontem também, na segunda-feira, ele foi um dos jogadores que se representaram um dia antes no CT Urubu para fazer esse trabalho. Mas no caso do De La Cruz, ele não está sentindo nada. A questão é sobre o gramado ser sintético mesmo. E aí, a gente vai aqui para o caso do Alan, né? Por que o Alan vai ser ausente? Ele tem feito acompanhamento por questões da fascite plantar, que já deixou de fora de combate em algumas oportunidades nas últimas 3 temporadas, tá? Do gramado sintético. Então, ele tem esse problema de fascite plantar. O gramado sintético ele é mais duro, então prejudica essa situação. Entretanto, teremos o retorno do chileno Eric Pulgar à escalação do Flamengo. Então, já voltamos aí da data FIFA com 3 desfalques, segundo a comissão técnica do Flamengo, principalmente em razão do gramado sintético do Botafogo, beleza? Pessoal, vamos avançando aqui. O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo participou do programa Mesa Redonda no último domingo e fez observações sobre o momento do Flamengo e do Felipe Luiz, hein? Alô, Felipe! O treinador pode ser ou pode não ser excelente. Falta maturidade de expertise de futebol. Falta se desvencilhar de jogador e tomar decisões importantes. Olha aí, cara, o Vanderlei tecendo críticas e eu não discordo dele nesse ponto de vista, não. Lógico que não queria o Vanderlei treinando o Flamengo. Entretanto, o Felipe Luiz ele tem muito isso, né, cara? Ele tem uma ligação com, por exemplo, com o Bruno Henrique, que é o 10º jogador, é o 12º jogador do time. Eu adoro o Bruno Henrique, é ídolo do Flamengo, mas muitas das vezes ele tem outras opções, outros repertórios, e ele sempre insiste na mesma nota. E acho que ele precisa também romper com isso para promover a evolução do time do Flamengo, principalmente ali no que diz respeito às substituições durante a partida, que são mega importantes, né? De repente um jogo ali não começou bem, meu amigo, substitui rápido, não fica ali nessa, não, vou esperar bater 15 minutos do segundo tempo, e muitas vezes acontece isso e a gente alerta ao vivo lá na Pedrão RNTV, que vai ter transmissão, aliás, a partir da quarta-feira de amanhã, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte, eu acho muito engraçado. O Sindicato dos Atletas entra em processo entre Flamengo e Libra. A FENAPAF, Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, entrou na briga na Justiça do Rio de Janeiro com a petição para participar como parte interessada e o tribunal aceitou. O Sindicato Nacional dos Atletas alega que o bloqueio de valores que o Flamengo conseguiu na Justiça pode afetar os jogadores, já que os clubes podem atrasar os salários. O que eu acho engraçado, Federação Nacional dos Atletas Profissionais, é que vocês não se preocupam com o Cuiabá, que está sem receber dos 3 grandes clubes de São Paulo. O Cuiabá, sim, aliás, já foi e continua sendo asfixiado por 3 dos 4 grandes clubes de São Paulo. O Corinthians, você tem a contratação do Ranieri, que eles não pagaram. Você tem o Santos, que contratou um jogador e não pagou. E você tem o São Paulo, que contratou um jogador e também não pagou. Juntando as dívidas de Corinthians, Santos e São Paulo, Cuiabá tem 36 milhões e 500 mil reais a receber. Além deles, o Atlético Mineiro foi condenado pela CNRD a pagar ao Dourado 5 milhões de reais referente à venda de Daverson. Ou seja, o Cuiabá tem mais de 40 milhões de reais a receber de 4 clubes da primeira divisão, enquanto ele amarga a segunda divisão. Será que se esses valores fossem pagos ao Cuiabá nas datas previstas,
Eles não poderiam ter montado um time mais competitivo e permanecido na primeira divisão? Fica aí a dúvida. Isso é ou não é um doping financeiro de Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético Mineiro? E um asfixiamento do Cuiabá? Cadê o sindicato dos atletas para fazer esse tipo de cobrança? Alguém está preocupado com os atletas do Cuiabá que eventualmente podem sofrer de atrasos salariais em função do não pagamento dessas dívidas? Não tem ninguém preocupado. Aliás, a própria CNRD, que é um braço da CBF, é o órgão que estabelece ou deveria estabelecer as resoluções ali dos conflitos, ela parcela perder de vista, por exemplo, o Ranieri do Corinthians, que já era para ter sido pago há muito tempo. Então, ela beneficia muito mais quem deve do que quem de fato é o credor. É um negócio assim vexatório. E aí você vê a Federação Nacional dos Atletas se metendo numa situação que eles não têm absolutamente nada a ver. Porque os clubes não estão sendo asfixiados pelo Flamengo. Os clubes estão sendo asfixiados pela sua incompetência, não tem austeridade financeira nenhuma e contratam como se não houvesse amanhã. Por isso, eles sofrem financeiramente. E não por conta de 30%, aliás, nem é a totalidade do valor, é uma parcela dos 30% que foi bloqueada porque a Libra estava passando a perna no Flamengo. Pessoal, vamos avançando, tem mais coisa aqui para a gente conversar. A Conmebol mantém contatos diários com as autoridades de Lima e descarta retirar a final da Libertadores do Monumental. O presidente da Confederação Peruana, Agustín Lozano, conversa com Alejandro Domingues e garantiu que o ambiente no país é seguro para receber mais uma decisão da Copa Libertadores da América, assim como em 2019. Pois é, mas aí fica... Pergunta, não, ó, estamos acompanhando de perto. Vai que surge um fato novo. Aí como é que faz? Já estamos aí nas semifinais da Libertadores. Tem 2 semanas, mais ou menos. Temos até o dia 20, até o dia 30 de outubro, que vai resolver a outra semifinal, lá do Palmeiras contra a LDU, para definir a final. O que os torcedores fazem? Compram a passagem para Lima? Compram num valor superior para depois ter direito à remarcação da localidade? Ou então não compram a passagem e os preços disparam cada vez mais? Dá uma insegurança, né? Para o torcedor que deseja ir à final da Copa Libertadores. Gerson reposta story que anima a torcida do Palmeiras, pessoal. Pois é, a história envolvendo Gerson e Palmeiras segue dando o que falar. Nas últimas horas, o jogador do Zenit da Rússia acabou compartilhando um story que tinha como trilha sonora Solta a Carta Tigrinho. Essa canção é a mesma que a torcida do Palmeiras usa para homenagear o Vitória, que comemora seus gols imitando um tigre. Olha, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Não duvido, viu? Agora, a grande questão é que o Gerson, não sei se ele sabe muito onde ele se meteu, mas para negociar com o Zenit, meu amigo, olha, vocês vão precisar de uma bela de uma paciência e vocês vão precisar perder muito dinheiro. Porque eles não estão preocupados em negociar jogadores, viu? Mas nem... E não adianta o Gerson fazer biquinho, viu? Não adianta, porque outros já fizeram e não saíram. Outros até demoraram a voltar do período das férias para lá e mesmo assim o Zenit bate o pé, não vai sair. Vai ser obrigado a cumprir a totalidade do contrato dele, quem sabe pela primeira vez, porque ele jamais fez isso. Uma gestão de carreira, nem convocado é mais, né? Avisei, vai se esconder. Aliás, um monte de gente falou aí. Bruno Henrique é multado por gesto obsceno, mas está liberado para jogar pelo Flamengo
Na Libertadores, o atacante foi advertido e fica à disposição para o técnico Felipe Luiz para as semifinais diante da equipe do Racing. A multa foi de $25 mil, 136 mil reais. Então já tem 60 mil aí do STJD, mas vai tramitar aí no pleno. E tem mais 136 mil da Conmebol. Então já tem quase aí na casa dos 200 mil reais, Bruno Henrique, para pagar de multa. Bruno Henrique participou da audiência na última segunda-feira. Em depoimento, o atacante relatou que não teve a intenção de iniciar a provocação à torcida adversária. Testemunhas foram ouvidas durante o julgamento. O Flamengo vai recorrer da decisão, tomara que recorra para diminuir essa multa, mas já é agradável de não ter o atleta suspenso. Tem que ter mais a cabeça no lugar, né, Bruno Henrique, para evitar realmente fazer esse tipo de coisa. Entretanto, a Conmebol precisa repreender também os torcedores que fazem aqueles gestos, né? Vocês sabem qual é. A torcedores que tacam coisa no gramado, precisam repreender. Tacaram uma pedra, já estava ali nas mediações do Estádio Uno, do Estudiantes, o ônibus que vinha trazendo o restante da comissão, não os jogadores, mas não menos importante, foi apedrejado, uma pedra, um pedregulho, quebrou a janela e adentrou ao ônibus. Né? Tem que coibir isso tudo. Não é só, não é coíbe sinalizador, coíbe, é uma brincadeira, viu? Mas vamos lá. Minha galera, o negócio é o seguinte, Flamengo chega a acordo e encaminha renovação de De Arrascaeta, negócio praticamente fechado. Conversas caminharam bem durante esse período sem jogos da data FIFA e o atleta uruguaio já tem um novo tempo de contrato, torcedor. Pois é, ele que tinha o seu contrato válido até o final do ano de 2026, um contrato que foi redigido em 2021, agora ele terá um vínculo válido até dezembro de 2028, com extensão automática por mais um ano mediante metas de performance, ou seja, podendo estender até 2029. O atual vínculo terminaria no final desse ano. O uruguaio terá uma valorização salarial que o colocará entre os maiores salários do elenco do Flamengo, como se não já estivesse, né? Além disso, receberá luvas pela assinatura do contrato. As partes intensificaram as conversas durante esse período, essa pausa de jogos do futebol brasileiro, do futebol de clubes no geral, em função da data FIFA, e já atendiam como natural a renovação, conforme vinha sendo amplamente divulgado. Uma reunião na última tarde entre o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, e Daniel Fonseca, empresário do atleta, foi praticamente o ato final para sacramentar o acordo, pessoal. Então, não tivemos aí nenhuma novela, né, nessa discussão de renovação de contrato do Uruguai. Tá jogando demais, é o vice-artilheiro do futebol brasileiro. Muitas pessoas criticam, porque é lento, porque isso, mas faz a diferença. A grande realidade é que dentro do nosso universo de futebol faz muita diferença, é decisivo, merece essa valorização salarial naturalmente e a renovação de contrato, pessoal. E aí, ele publicou, fez uma publicação nas redes sociais falando o seguinte: não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias. Isso é como sermos feitos um para o outro. Rapaz, Arrascaeta romântico aí nas redes sociais. Ele já está há 10 anos ainda em alto nível, né, no futebol brasileiro, mais que ele chegou em 2015, né, no Cruzeiro, já são 10 anos, e desde 2019 vem temporadas menos, mas outras com maiores destaques, como é essa, que tá para ser a temporada com o maior destaque do Uruguai com a camisa do Flamengo, e realmente joga muito, desempenho absurdo. Georjan de Arrascaeta renova contrato com o Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.